Olá! Começamos mais um Conversa com Lani Menezes. E olha, gente, hoje o assunto é bem importante. E assim, precisa ser divulgado. Eu convidei para falar conosco sobre um assunto importante da mulher. E aí eu convidei aqui a nossa querida Daniela Azeredo, que vai estar falando, nos ensinando, sabe, nos mostrando uma direção de como cuidar da nossa saúde física e que também colabora com a nossa saúde mental e a vida da mulher. Então é um bate-papo que é imprescindível na nossa vida. E eu, claro, tenho que apresentar essa querida que veio. A Daniela Azeredo, quem não conhece, ela é professora e coordenadora da Get Up Boutique Gym, que é daqui da Ilha do Governador. Além disso, ela é formada há mais de 20 anos. Mas eu preciso colar um pouquinho, sabe, gente? Porque tem tanta coisa que ela fez aqui que eu não sei de cabeça. Pós-graduada em Ciência da Performance Humana. Além disso, mestre em Bioquímica do Exercício. Então, ela vai falar um pouquinho, descortinar todo esse problema da menopausa, da mulher madura. Ela é especialista nisso e a gente precisa muito conhecer. Bem-vinda! Tô com vontade de rir porque você é muito engraçada, você faz uma cara gostosa e vai ser uma delícia esse nosso bate-papo. Obrigada por ter aceito esse convite, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a você, Laine, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, participando nesse momento, falando para vocês um pouquinho da minha experiência enquanto profissional, do que a gente vive no dia a dia, de como é a vida da mulher, né? A gente nesse universo que para ser mulher não é fácil e a gente faz milhões de coisas ao mesmo tempo, mas a gente precisa também se cuidar um pouquinho. Ó, pra você ver, né? Ela quase não fala, gente. Então a gente já viu que a gente vai bater muito papo hoje. Mas antes da gente começar, sempre lembrando a você, entra lá. Se você não segue a Lani Menezes, nem o Ilha Notícia, comece a seguir, compartilha, curte. É a única coisa que a gente pede. Porque esse bate-papo é interessante para muita gente. E às vezes muita gente não tem o acesso, né? Não está sabendo o que está acontecendo. E eu conto com você para compartilhar essa informação que é maravilhosa. Porque, na verdade, e aí eu já começo perguntando a Dani, nesse sentido, assim, que é bem importante. Como é que realmente muda o nosso corpo quando a gente começa a chegar lá aos 40 anos? Porque eu acabei de chegar, tá, gente? Mas, não, conta pra gente. Muda o nosso corpo e por que a gente está falando tanto da parte física, sabe, do exercício, do movimento? Porque é tão importante isso, principalmente a partir dessa idade. Então, Lani, é muito simples, né? Nós somos mulheres, a gente tem vários hormônios, né? Isso vem aí desde a nossa infância, adolescência. E quando a gente chega aos 40, a gente começa a ir lá pelos 30, 35, ter esse declínio dos nossos hormônios. Então, começa a faltar alguns hormônios que são muito importantes, né? Para a nossa saúde, tanto física quanto mental. E vem junto dele, né, desse processo, todas as nossas atribuições do dia a dia, tanto responsabilidade de trabalho, responsabilidade de casa, de filho. Então a gente começa a ficar um pouco mais de lado e começa a cuidar dos outros. E a gente acaba esquecendo da gente, né? Então você começa a ter uma mudança no corpo, você começa a mudar os seus hábitos alimentares por falta de tempo. Né? Então você imagina, eu tenho que correr para trabalhar, o que eu vou comer agora? Eu vou parar para pensar, vou comer uma salada, vou comer uma quantidade X de proteína? Não, vou comer o que dá tempo de comer. Né? E nem sempre essa alimentação está adequada. Então, a alimentação já está ruim. E aí você vai começando a desequilibrar todo o resto. Você começa a alimentação, aí você bota a prioridade dos seus filhos, você bota a prioridade do seu trabalho. E você vai ficando para depois. Então, quando você senta para fazer um exercício, não, já estou cansada, já não dá mais. Né? Acaba desistindo. E aí a gente acaba desistindo. Me conta um pouquinho, eu não sei muito o que o que você fez aqui, que é bioquímica do exercício. O que significa isso e como você soma? Né? Porque aí, pelas tuas especializações, educação física, a pós-graduação em ciência da performance humana e bioquímica, como você soma isso e como é que a gente consegue enxergar isso na atividade final que apresenta para a gente, que vai buscar um exercício? Tá, vou começar do início, tá? Na verdade, eu fiz faculdade de fisioterapia, né? E quando eu estava no 7º período, meu pai teve um AVC. E aí eu fui para o CTI para ver como é que era aquela vida ali do CTI. Falei, não, isso não dá para mim. Mas cheguei até o final, me formei, né? E acabei
falando para todo mundo, sempre fui muito envolvida com dança, com atividade, sempre gostei muito de treinar. Tem só um parênteses aqui. Tem um bate-papo aí que você era passista, era alguma coisa da escola de samba, é isso? Olha, fala, minha união da ilha. Fui passista por muito tempo. Na verdade, eu fiz balé por muitos anos. Depois eu dancei muito tempo na Via Show. Depois eu dancei com o Leandro Azevedo. Ah, que legal! Amigaço nosso amigaço, aqui. né? Adoro. Um beijão, Lê. E fui também sendo passista, né? Então, assim, eu tenho uma vida de atividade física, de dança, já desde muito nova. E eu comecei a parar para pensar. Eu falei, cara, então, não dá para trabalhar com a físio porque não é o que o meu coração fala mais alto. Mas aí eu fui para educação física. Fiz a faculdade, fiz a minha graduação, só que enquanto eu estava na graduação, eu não queria ser apenas uma professora, não queria ser mais uma no mercado. Eu queria fazer de verdade diferença na vida das pessoas. E realmente foi o que eu fui buscar. Então, eu fui para a UFRJ, né, para fazer a Ciência da Performance Humana, que é uma pós-graduação que fala do ser humano como um todo. A gente começa a entender essa parte neurológica, né? Porque a gente vai entendendo todas as doenças que estão envolvidas com o cérebro, toda essa parte aí pedagógica, toda a parte de envolvimento também de performance de atleta, né? Para a gente começar a se encaixar e entender toda essa parte aí de periodização de treinamento, de exercício, como é que a gente faz, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E porque assim, a gente às vezes vê as coisas na televisão e a gente quer fazer igual, né? Mas cada pessoa é uma pessoa. Então eu queria entender o tempo inteiro, tipo, como é que o meu corpo vai responder se eu fizer essa atividade? Como é que o corpo da Lani vai entender se fizer essa atividade? Ultimamente ele não está entendendo não, ele só está querendo te matar, mas vamos que vamos. E aí eu fui fazer o mestrado. Na verdade, o meu mestrado, ele é em Fisiologia e Bioquímica do Exercício. Então, a gente vai entender da célula. Eu fui entender do corpo. Quer dizer, o que aquele exercício feito reverbera dentro do seu organismo? Isso. É isso aí. Meu Deus, que loucura. Que porque legal. a gente só fala do corpo por muitos anos, né? A educação física ficou nessa questão da estética. E para as mulheres, né? A gente só queria ter o quê? Uma perna bonita, um abdômen tanquinho, né? Estou na busca. No bumbum. Que isso é muito normal, as pessoas ainda querem isso. Só que hoje a gente tem essa questão da saúde, graças a Deus, né? Porque a pandemia veio para mudar muita coisa na vida de muita gente. Inclusive os nossos conceitos, Inclusive os nossos conceitos. E para a educação física, assim, acho que foi um marco, sabe? Profissionalmente falando, né? Porque hoje a gente vê a educação física, ela está envolvida com a saúde. Então, hoje, quando eu olho e falo assim, cara, em 2014 eu comecei o mestrado em Bioquímica e Fisiologia do Exercício. Em 2016... eu acabei o mestrado. Hoje nós estamos em 2025. São quase 10 anos depois. A educação física entra na questão da saúde. E eu fui entender naquela época como é que a célula, o que acontecia com a célula na atividade física. Por que a gente fica tão dolorida depois do exercício? Por quê? Por quê? Porque existe um processo inflamatório. E o corpo precisa fazer esse processo inflamatório. É como se ele estivesse reagindo àquele esforço, mas é esse processo inflamatório que vem a gerar uma normalidade depois naquele Ele te gera uma adaptação ao treinamento. Você se adapta àquilo que você está fazendo. Então, é por isso que as pessoas falam assim, vou desistir. Malhei, passei a semana toda, tô dolorida. Não volto mais na academia. Não, volta. Por favor. Volta. Porque fica dolorido e faz parte. Porque o seu corpo, ele está começando a se adaptar. As suas células estão entendendo o que está acontecendo ali. Tem alguém mexendo aqui. Opa, estava parada até agora. Né? E aí entra toda aquela questão não só do corpo e da célula, mas como o seu próprio cérebro te avisando. Olha, está acontecendo alguma coisa aqui. E aí você entra em várias ligações. Aí a gente vai entrar em parte neurológica. Aí, não, que a gente ainda vai até fazer umas perguntas sobre isso também. Mas é interessante, né, quando você fala isso, porque uma coisa que eu vejo, não é que criticando, mas é até num sentido assim de alerta. Porque às vezes muita gente vai para a televisão, tem aqueles exercícios pré-moldados, ou entra numa academia onde você tem acesso 24 horas quase sozinho. Mas o exercício ele precisa ser bem desenhado, bem aplicado, bem feito no organismo, né? A importância que aquele exercício tem para o teu organismo, desde que ele esteja correto.
Sim. Né? E a gente vê, às vezes, um pouco, é meio abandonado isso, né? Como é que você, que está nesse meio o tempo todo, aí você tem diversos, né, colegas, diversas atividades, você, além de trabalhar como coordenadora lá da Get Up, você também é personal. Então, quando você pega um aluno, né, você consegue perceber que, nossa, houve um estrago aqui de exercício mal colocado, mal feito? Conta. Olha, ela me deixando numa situação saia justa. O programa não é saia justa, a gente conversa com a Lani Menezes. É assim, às vezes é um pouquinho complicado, tá, Lani? A gente percebe que existem exercícios que não são indicados para aquela pessoa. Não que o profissional tenha errado, né? Eu falo para todo mundo, não existe o certo ou errado na musculação, não existe o certo e errado na academia. Existe o aluno que não é indicado para aquele exercício. E como é que a gente vai saber disso? Isso. Se a gente escutar o que o aluno está falando para a gente. Então, é o que eu falo assim para todo mundo e pessoal que trabalha comigo e todos os lugares que eu passei, que eu coordenei, sempre foi a mesma coisa. Escuta o que o aluno está te falando, né? E assim, nós mulheres, a gente chega cheia de queixas do nosso dia a dia e com vários pontos de interrogação. Eu quero fazer um exercício porque eu quero perder minha pochete. Então, você acha melhor fazer o quê? Eu ir para a esteira ou ir para a musculação? Então, assim, a gente vai adaptar um treino ali para você. E aquele treino tem que estar confortável e prazeroso. A partir do momento que você sente prazer de estar fazendo aquele exercício, aquele treinamento, e aí não existe o exercício contraindicado, porque aí você vai gostar do que você está fazendo. Lógico que a gente fala de contraindicação de exercício quando a pessoa tem alguma lesão, né? Como quando ela tem alguma comorbidade. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, é o que eu sempre falo com os profissionais que trabalham comigo, ou os profissionais que são meus amigos e que a gente tem vários tipos de troca, né? O que você acha para essa pessoa que tem hipertensão? Você faria esse exercício? Não. Por quê? Né? Vamos parar para pensar, porque a gente tem que pensar no outro como um corpo, né? Como um ser humano. E como ser humano, ele está ali para a gente avaliar todo o ambiente daquele corpo que está se apresentando para você. Não simplesmente, ele está aqui para fazer um exercício. Só isso. Não, não é só isso. Tem outras questões atrás do ser humano, né? Tem gente que vai para a academia simplesmente para socializar. Não quer nem fazer o exercício. Nossa, não sou eu. Bom, vamos... E assim, eu tenho conhecidas, né, que já estão lá com seus quase 60 e não fazem exercício. O que na verdade elas falam? Não, mas eu dou uma caminhada até a padaria. Né? Tipo assim, eu escuto sempre, né, minha doutora, ginecologista, agora me indicou para o cardiologista, e ela falou assim, olha, agora já está numa fase onde não basta só eu te acompanhar, o cardiologista tem que te acompanhar também, né, apesar de não ter nenhuma taxa elevada, mas a gente vai chegando numa idade que a gente precisa ser melhor vista, né, pelos médicos, naquela visão multidisciplinar. E aí eu questiono e falo assim, mas você não tem que, de repente, fazer um exercício mais coordenado? Não. Como é que a gente consegue, como é que essa pessoa, de repente, sai dessa inércia? Porque o que às vezes eu vejo é que as pessoas pensam assim, ainda tem muito disso que você falou no início, de um pouco do corpo bonito, de você chegar na academia e ter aquelas meninas lindas, maravilhosas, que são lindas de serem vistas sim, mas a gente tem que entender que está tudo ali em cima com 20 aninhos, 18 aninhos, 30 aninhos, e a gente já virou o cabo da Boa Esperança. Então a gente precisa estar ali se segurando, né? Sério, gente, eu estou falando sério, porque você vê, é lindo de ver uma mulher bem bonita, sabe, cuidando das suas pernas bem torneadas. A minha perna não vai ficar torneada daquele jeito, sabe? E assim, não é mais o meu objetivo também de vida. Meu objetivo de vida hoje é não estar tão ruim, mas principalmente ter saúde. Como a gente consegue fazer com que essas pessoas entendam, sabe, Daniele, que elas precisam estar sendo vistas de uma maneira mais profissional? Porque aquilo que você falou, de repente, eu vou começar a caminhar. E começa a caminhar num lugar que, infelizmente, a gente ainda tem bastante, né? Praia da Bica é complicado, tem que desviar do cara, tem que desviar da moto, tem que desviar do carro. Então, assim, e ali você está respirando também o óxido de carbono, você está ali naquela vida. Como é que a gente consegue, vocês, principalmente professores, que têm esse apelo mais saúde na mão, como a gente faz?
Então, primeiro, acho que o primeiro de tudo, existem várias variáveis aí dentro do que você falou, tá? Uma delas é o que eu falo para todo mundo. Primeiro, você tem que mudar a sua cabeça, né? Você primeiro tem que entender o que você quer, ouvir o que você quer. Então, o que hoje eu, Daniele, quero para o meu corpo? Há 20 anos atrás, quando eu comecei na educação física, eu queria ser diferente. Mas eu queria ser a menina sarada. Eu queria ser a menina do pernão. Tá até hoje, gente. Tá até hoje. Eu queria ser a menina do pernão, sabe? Do bração. Até achava porque passista lindo. tinha que ser. Mas aí eu precisei entender também, né? Nós somos feitos de DNA. Então, eu fui olhar para minha mãe, fui olhar para meu pai, e falei, ó, meu biotipo é ser magra. O que eu posso fazer com isso? Né? Então, aí eu fui buscar o treinamento para mim. E aí, quando eu falo buscar, eu não fui buscar eu, Daniele, enquanto professora. Eu fui buscar outros caminhos. Fui para o ortomolecular, para entender o porquê que eu não conseguia ganhar aumento de massa muscular. Né? Assim, eu não como carne vermelha, então eu tenho uma deficiência de proteína. Só que se eu não fosse buscar, né, esse profissional, eu jamais ia saber. Ia continuar malhando, ia continuar achando que a atividade não ia me dar resultado. Né? E aí foi o que você falou também. Você hoje é uma mulher mais madura. Então, as mulheres hoje maduras, elas estão olhando mais o quê? Elas estão olhando a qualidade de vida, né? Elas estão olhando que elas estão chegando, entrando na menopausa, e que elas estão com baixa de libido, e que a vida sexual com o marido já não está mais legal. E o que eu posso fazer para melhorar isso? Né? A minha pele está começando a ter aquela sensação de que está derretendo, o meu rosto está começando a derreter porque está faltando colágeno, e está faltando mesmo, porque é um processo. Né? A gente faz um processo de envelhecimento. Então, hoje, o que eu falo para as pessoas, para as mulheres dos 40 e 40 mais, vamos buscar um envelhecimento saudável. E para as mulheres que estão com 50, que estão com 60, ainda dá tempo. Né? Porque hoje, as mulheres de 50 e 70 são as mulheres de 50 do passado. Né? Então, assim, as mulheres de 50 do passado, como é que elas eram? Já eram umas vovozinhas, né? Pensa, na época que a sua mãe tinha 50, ela parecia uma vovozinha. Hoje, uma mulher de 50 é uma mulher que ainda produz, Tá que ainda trabalha, É. né? Que ainda tem muita coisa para fazer. Algumas que tiveram filhos mais tarde. Então, a gente hoje não pode olhar para a mulher como a mulher de antigamente. Hoje, a mulher, ela tem 40, 45, 50, é como se ela tivesse 35 do passado. E uma coisa que você me lembrou agora, assim, a gente entrou na modernidade, né, mesmo, né, tendo um pouco mais de tempo de vida, mas a gente passou também a não fazer alguns movimentos. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, né, eu lembro que a mulher fazia lavagem, né? Então, assim... Manual. Lavava roupa manual. Então, você estava ali num movimento de tanque, de baixar, botar roupa no varal, bababá. Hoje, a gente tem uma máquina, a gente coloca lá, a gente só se abaixa para botar as coisas na máquina. Depois retira. Então, a nossa vida mudou. Então, e essa mudança nos leva um pouco para se manter na mesma posição, quase, né? Chegar em casa, às vezes, sentar, ver uma televisão afundada num sofá. Enquanto antes a gente tinha menos, né, menos apelo nesse sentido, então era mais sentar, conversar e tal. E aí fez uma associação muito clara para mim, assim, a força da saúde física em relação à força da saúde mental. Eles estão muito correlacionados, né? Tá tudo interligado. Assim, o Conselho Regional de Educação Física, a gente está no mês, né, de abril, e a gente está com uma bandeira verde, né, no Conselho Regional de Educação Física, falando justamente sobre o quê? Sobre o sedentarismo. Né? O sedentarismo veio por quê? Porque hoje é tudo digital. Né? Antigamente você tinha que levantar para trocar o canal na televisão. Hoje você aperta um botão. Né? Você quer comprar uma comida, você pega o celular, liga para o iFood e compra. Antigamente não, você tinha que sair de casa. Então a gente era muito mais ativo, sim. Né? Só que hoje também, graças a Deus, a educação física ela entrou para o quadro de saúde. Então os médicos, nessa questão de hoje, a gente trabalha com a questão da multidisciplinaridade. Multidisciplinaridade. Quase que não sai. E aí você tem médicos que quando você chega, né, vai no cardiologista, ele fala assim, você está com uma crise de ansiedade, você está com uma pressão alta, você está com a síndrome do pânico, então vamos lá, vai para a academia, vai fazer um exercício. Né? Você chega no ortopedista, doutor, minha coluna está doendo, ele falta de atividade física. Procura um profissional de educação física e vai fazer um exercício.
E assim, o que eu oriento a todo mundo é procurar sempre um profissional de educação física, saber se esse profissional é realmente registrado, né? E pedir orientação. Ah, eu fico com vergonha, o professor não fala comigo, ele não olha para mim. É porque às vezes o professor realmente está ocupado, né? A coisa é que você está ocupada, mas não deixa de nos ver, né? Então, eu brinco, gente, eu falo para todo mundo, ó. Eu fiquei muitos anos dentro da sala, atividade coletiva. Então, eu tenho 10 olhos ao mesmo tempo. Consigo ver que você não está fazendo nada aqui, prestar atenção em quem passou ali, Gente, ver que ele está com a cabeça baixa. É divertido, porque você está lá fazendo os 200 exercícios que mandaram. Você está lá com o peso que mandaram. Aí você pega o dedinho, que aconteceu comigo, eu fiz assim, ai, gente, só um pouquinho. Solta a mão daí! É. Falei, gente, só foi assim, igual segundo. quando você vai fazer a prancha. Ó, vou dar um exemplo da Lânia, tá, gente? Ai, ela entra para fazer a prancha, aí ela fala assim, ah, não, só foi 30 segundos. E ela continua batendo papo. E aí eu vou deixando o cronômetro rolar. Ela faz 1 minuto e nem percebe. É. Entendeu? Mas eu fico lá, me deixa meus 30, eu só quero 30. Mas é porque a cabeça, assim, a gente se condiciona àquilo que a gente escuta. Faz para mim 3 repetições aqui, você vai fazer só 3. Faz 10, você fez 10. Mas se eu continuar falando com você, você vai fazer 12, vai fazer 13, vai fazer 14. Então, é o que eu falo para as pessoas. Ó, esquece a contagem. Vamos fazer até onde dá. Se deu 8, foi 8. E foi bem feito esses 8. Se foram 20, vão ser 20, desde que eles também sejam bem feitos. Então, não tem uma receita de bolo, não é uma receita pronta. É cada pessoa uma pessoa e uma consciência. Né? E eu busco isso nos meus alunos. Eu procuro escutar o que o meu aluno está falando. Ah, olha, eu fui na ginecologista, eu estou com aquele processo de osteopenia. O que eu posso fazer para melhorar? Né? E aí a gente vai parar para pensar, o que a gente faz para melhorar a osteopenia? Atrito. Qual é o atrito? É impacto no chão. Né? Mas para ajudar? Para ajudar. E a osteopenia porque você precisa, já é o caminho da fraqueza dos ossos? É o caminho da fraqueza dos ossos. Mas por quê? Porque você começa a ter uma baixa dessa produção de quê? De osteoclasto, osteoblasto. E o que você precisa para manter o seu osso produzindo todos esses minerais para compor o osso de verdade, ele propriamente dito? Atividade física. E aí esses impactos. E é engraçado isso, né? Porque não é esses impactos já, eu vou saltar daqui para cá, calma, gente. Mas é isso que você fala, tá? É sendo acompanhado. Sendo acompanhado, e aí vem a pergunta, porque assim, às vezes você passa um exercício e eu estou sentindo uma dor, não é uma dor, eu sinto que está esforço, mas você vem e percebe que era exatamente o músculo que deveria se mover. Aí a gente vê que está certo, porque às vezes eu penso assim, mas como é que vai saber que eu estou fazendo certo? Né? Porque a brincadeira do abdominal, né? É sério isso, né? Às vezes as pessoas estão fazendo um abdominal, né? E eu fiz, e às vezes ela, não, tu tá puxando pelo pescoço. Caramba, mas o pescoço não desgruda do corpo, o que eu faço? Não, porque relaxa. As pessoas tensionam o pescoço. E aí você acaba, o abdominal, aí fica tu com tá o pescoço todo travado. Doído. E é o que eu explico para as pessoas, aonde você tem que sentir a dor é no abdômen, não é no pescoço. Para eu sentir a dor no abdômen, eu preciso levantar a escápula. E o que é isso? São esses 2 ossos grandões que você tem aqui nas costas. Eles precisam sair do lugar para forçar seu abdômen. E aí as pessoas... porque é postural também, né? Você deita ali e relaxa. Aí, sobe para fazer 20 repetições. Que você está relaxado. A partir do momento que você entende o exercício de verdade... Acho que saiu... Tá certinho. Que você entende o exercício de verdade, você vai entender onde está doendo. E conforme a tua experiência profissional, você olha, você fala, você está puxando aqui. Não é aqui que eu quero que você sinta, eu quero que você sinta aqui no abdômen. Ou estou fazendo o glúteo. Você está sobrecarregando na coluna e não no bumbum. Eu vi que essa semana eu estava fazendo, você colocou a mão na minha coluna. Na sua coluna. Que era para ver se ela não estava carregando esforço, né? É porque você estava sobrecarregando a sua coluna. Você estava fazendo a mesa flexora e na hora que você puxava a perna, você trazia a coluna junto. E eu não queria aquele balanço da coluna, eu queria o esforço da perna. E aí é uma certa dificuldade, porque todo mundo acha que tem que pegar aquele rolo da mesa flexora e trazer até o bumbum. E não é até o bumbum. É até onde a gente dobra o nosso joelho. Chegou aqui, ele tem que voltar. Porque aí eu já não tenho mais só a tensão de uma única musculatura. Aí eu vou estar aí você vai estar sobrecarregando a sua região lombar. E não é isso que a gente quer.
Então, e aí, gente, volto mais uma vez a falar sobre isso, né? A importância de a gente estar num lugar que tenha esse acompanhamento Verdade. o tempo todo. Porque a gente não é a nossa especialidade. A gente está ali querendo fazer, e aí, né, as pessoas vão ter que fazer o exercício, vai fazer um exercício. Mas se você não tiver esse acompanhamento, você acaba prejudicando muito mais Sim. o seu organismo, né? Muito mais você do que ajudando. Assim, é o que eu falo para todo mundo, Lani. Eu acho que até a gente já conversou sobre isso lá na academia. A internet, ela é um veículo de comunicação maravilhoso. Mas tem muita coisa na internet. Então, às vezes eu brinco, né? Você já até escutou eu falar assim na academia, né? Você fez faculdade de quem? De Google. Porque você tem a questão do TikTok, você tem, né, algumas blogueiras que treinam e aí quando elas filmam, às vezes só aparece o exercício, mas tem alguém por trás delas ali. Então, assim, é o cuidado de você saber quem é que está ali te orientando. Então, você tem professores, né, que são competentes no que fazem, mas você tem as pessoas que são curiosas querendo fazer aquilo que as blogueiras, de repente, estão fazendo. E aí, a maioria das blogueiras, elas fazem um treinamento voltado mais para o fisiculturismo. E que não é o que você, do dia a dia, vai fazer, porque são treinos muito diferentes. E aí é o que eu falo para as pessoas, cuidado com o que você está vendo na internet. Não é que esteja errado, é que você não é preparado para aquilo ali. Né? E o profissional que está com né? Por exemplo, as pessoas olham para o corpo da Graciane e todo mundo quer ter o bumbum da Graciane. Mas olha o treinamento da Graciane em relação ao que ela faz, né? E quem é o profissional que está ali acompanhando ela? Né? Um profissional que trabalha com fisiculturismo, que já está há anos no mercado, que sabe o que está fazendo, que sabe como é que vai treinar para aquela musculatura desenvolver daquela forma. Totalmente diferente para gente que não vai comer da forma como ela come, né? Que a gente tem uma outra rotina de trabalho, que a gente tem outras coisas envolvidas na nossa rotina de trabalho que vai envolver no nosso treino também. Então, se você dorme 4 horas por dia, você não vai aguentar fazer um treino de força com uma carga muito alta para desenvolver uma musculatura e uma força para criar aquela musculatura. Porque sua qualidade de sono influencia, sua alimentação influencia, seu tempo de descanso. Né? Então, é todo um conjunto. No sentido de você vai ao banheiro, não vai ao banheiro, é tanta coisa, né? Tem tudo. Eu lembrei agora de um ator que fez uma passagem na televisão dizendo que começou a fazer a andar de bicicleta. Né? Então, ele anda de bicicleta ali nas paineiras e tal. E aí ele tem o professor de educação física. E aí eu achei interessante ele falando exatamente da importância que foi. Ele comprou a bicicleta e começou a andar. E aí ele começou a sentir muita dor de tudo, porque estava andando tudo errado. E aí ele procurou o profissional. Aí o profissional ajustou a bicicleta. Olha que interessante. Isso. O profissional ajustou a bicicleta na altura, ensinou ele em que momento que a marcha tinha que ser a tal, a outra, a vírgula, sei lá. A velocidade. Era tanto detalhe que ele falou assim, olha, vocês não têm noção da importância de um profissional. Mesmo quando você pensa assim, eu vou usar como meu exercício vai ser andar de bicicleta. Mas não é andar de bicicleta normal. Não é você pegar uma bicicleta e andar. E aí ele vem falando dessa importância, que é isso que você está dizendo, né? A gente precisa, a gente às vezes quer sair da inércia e começar alguma coisa e com rapidez, né? Quero resultados rápidos. E aí a gente acaba criando lesões, diversas lesões. Eu percebo muito, assim, tanto no Pilates que eu faço quanto lá, muitas vezes, quando a gente está nessa idade já, né, a idade madura, tá, gente? Ainda não caí do pé, não. Eu estou na madura mesmo. E aí a gente tem muito esse negócio... Não, do que é isso? Eu não caí, não. Tô brincando. Então, essa questão, muito de você... e aí eu queria que você perguntasse, me explicasse. Eu vejo muita gente, quando está chegando nessa idade, fazer muito aquele exercício de meia ponta. Panturrilha. Né? Porque a panturrilha é o nosso segundo coração. Como assim? Por quê? Porque o corpo, né? Você sustenta o corpo com o pé, com a panturrilha, né? E aí você tem toda essa passagem linfática para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, o que a gente precisa pensar? Que eu preciso bombear sangue para a panturrilha, porque esse sangue que eu vou bombear na panturrilha, ele vai voltar, ele vai subir, ele vai para onde? Ele vai começar a nutrir seu corpo inteiro,
né? Vai vir para suas pernas, vai passar pelo seu coração, vai chegar até a sua cabeça, seus vasos, suas artérias, vai chegar no coração. Então a gente fala. Parece um exercício tão simples, né? Não, mas não é simples, é um exercício de verdade. Mas parece assim, a gente olhando parece tão simples. Mas ele tem. Ninguém dá importância para a panturrilha. Não dá, não dá. Mas deveria. Parece assim, tipo, não tenho que me passar, me passou panturrilha. Ó, é igual o exercício de glúteo. As pessoas acham que treinar o glúteo é só para ter bumbum. E eu falo, gente, o glúteo é uma musculatura, igual a coxa. Então, por exemplo, conforme a gente vai envelhecendo, né? A gente vai começando a perder a musculatura. E a musculatura do bumbum, ela também vai caindo. Ela vai, né? A gente brincar, vai despencando. E aí, quando você olha de lado, né? Mulher faz muito isso no espelho, homem nem tanto. Mas quando a gente chega no espelho que a gente vira de lado, a gente fala assim, caramba, tem um negócio aqui, assim, entrou um negócio... Porque você está perdendo a musculatura. Então, parece que você tem que alguém veio e deu um soco aqui na lateral do seu bumbum. Mas por quê? É porque ele está descendo. Então, aí, você tem que fazer o exercício do glúteo para você segurar aquela musculatura, para ela se manter ativa e tonificada ali. Mesma coisa a panturrilha. Então, se você quer pedalar, você vai precisar do músculo da panturrilha. Se você quer correr, você vai precisar do músculo para correr, né, ali da panturrilha. Então, o que eu oriento sempre? Eu quero ser um corredor. Hoje eu acordei e decidi que eu vou virar minha chave. Vou começar a correr, fazer corrida de rua. Procura um profissional de educação física que já tenha todas as planilhas de treino. Né? A planilha do cara que vai começar com 5 km, que depois vai para 10, que depois vai para 18, para 20, para 21. Enfim, procura sempre um profissional. Porque ele vai te orientar. Porque não é simplesmente comprar um melhor tênis, né? Que as pessoas falam assim, vou comprar aquele tênis que me indicaram. E aí é um tênis super caro e a pessoa não sabe nem correr. E qual é o movimento para corrida? Você sabia que existe um movimento para corrida? Não, porque corrida eu não gosto. Eu gosto de andar, não gosto de correr. Mas tem como? Mas tem um movimento para corrida. Então você precisa fazer educativos para aprender a correr, principalmente a correr na rua. Por quê? Porque nossas ruas são todas irregulares. Né? E aí você precisa saber como é que você vai pisar, até para você desviar de uma amêndoa. Né? Que temos a gente tem bastante. Eu tenho até uma amiga, que é uma aluna, é uma queridíssima, que ela correndo, né? Vou começar a correr. Foi correr, pisou numa amêndoa e torceu o tornozelo e ficou mó tempão fora da atividade. Então, são coisas que a gente precisa começar a entender. A atividade física ela é muito boa, ela é muito gostosa, mas quando ela é bem orientada, aí ela se torna só resultado. Só resultado. E pensando em resultados, vamos falar um pouquinho assim, porque eu vejo o quanto faz bem também nessa questão que a gente falou logo no início da relação da saúde mental. Né? Hoje, né, eu lembro que eu já conversei com alguns médicos do meu pai, que é lá do Fundão, e eles falavam assim, não, faz um exercício, mesmo que seja muito pouco, porque ele não consegue se movimentar muito. Mas o quanto isso ajuda, principalmente pessoas que têm Alzheimer, ou entrou num processo de senilidade, né? A parte da educação física ajuda isso também, né? E muito. Ajuda bastante, Lani. Assim, ano passado, meu pai ficou internado 2 meses no CTI. Porque o meu pai, ele é fumante, né? Então, ele começou a fumar com 14 anos e nunca mais parou. E aí, há uns 5, 6 anos atrás, os médicos que atendem ele lá no Fundão também, chegaram conversando com ele e com a gente, né, da família, eles falaram, ele precisa parar de fumar e precisa fazer atividade. Todo dia que eu ia na casa do meu pai, eu falava a mesma coisa. Pai, você precisa malhar, você precisa malhar. E meu pai falava o quê? Eu não, eu olho lá para a esteira, eles parecem um bando de ratinho. E aí a conta para ele chegou. E foi no momento que ele ficou internado. Nossa. Meu pai foi entubado, a gente achou que ele não fosse, no momento da extubação, ficar bem, né? Mas graças a Deus ficou. E hoje ele vê a importância... tanto da fisioterapia, né, porque é o que eu falo para todo mundo, é um trabalho conjunto, né? É o fisioterapeuta, é o profissional de educação física, né, é o pessoal da fonoaudiologia. Então, foi todo um trabalho em cima dele para ele hoje conseguir voltar a andar. Então, o que eu falo, assim, o que eu penso muito, né, e eu penso para minha vida, eu tenho uma filha só. E eu não quero que a minha filha, quando tiver com 30 anos, tem que levar minha mãe, tem que levar meu pai para o médico, tenho que não sei o quê.
a gente quer envelhecer, mas a gente quer envelhecer ativo, né? Sendo ainda responsável pelas coisas que a gente faz. Hoje a gente ainda vê, né, bastante senhorinhas de 75 anos dirigindo, andando, fazendo bastante coisa. Então, assim, para você ver a importância da atividade física nesse processo senil mesmo, né? A gente vai envelhecer, esse é um processo natural, todo mundo vai passar, né? As meninas de 20 vão ter 30, que vão chegar aos 50, né? E que vão chegar aos 70 e aos 80. E graças a Deus vão chegar. Que vão chegar, porque se não chegar, tem algum problema aí. É o que a gente fala, né? Ou a gente morre antes. Já morreu antes, ou deu algum Mas graças a Deus vai chegar. Vem cá, me conta, como é que a imagem corporal na infância e na adolescência pode influenciar, sabe, esse adulto de hoje? Né? Você teve um momento que você colocou nessa questão de olhar um pouco a genética para que você pudesse, né, dar um rumo na tua direção. Né? E eu fiquei toda feliz, porque minha mãe e meu pai também são... Minha mãe é bem magrinha, meu pai... E eu sempre fui muito magra. Mas hoje eu olho e falo assim, eu vejo pessoas, exemplo, eu tenho um filho que quando ele era adolescente, o mais velho, ele não era gordo, ele era cheinho, bonitinho, né? Aquela coisa fofa, sabe? E hoje ele cuida do corpo. Se ele estiver vendo isso aqui, ele vai querer. Ele vai me matar. Mas ele, assim, depois que ele ficou adulto, ele teve necessidade até, e eu acho que isso é interessante, gente, a gente falar, porque meu filho era jovem, quando aconteceu isso, ele estava entrando para a faculdade, né, com 18 anos, e ele um dia atravessando, a gente morava em Copacabana, ele atravessando a praia, ele quando chegou do outro lado da calçada, ele foi cambaleando e caiu. Aí chamaram o SAMU e tal, e aí falaram que ele teve um pico de glicose lá, né, uma queda, né, e eu fui fazer vasculhar tudo. Era sedentarismo. Aí, e olha que ele estudava, ele fazia os exercícios na escolinha, aí ele estava já na escola saindo, na escola não, na faculdade, e aí ele começou a fazer boxe, e aí fizemos todo o acompanhamento, era realmente isso, então era nunca ficar com fome, porque às vezes ele não tomava café, e fazer o exercício, então até hoje ele faz. Em contrapartida, o mais novo, ele é lutador, né? Ele é competidor. Ele sempre teve, né, um biotipo muito delineado. E ele todo magrinho, tudo bonitinho. Então, é muito importante a gente olhar um pouquinho, não só para a genética, mas também ver como a gente para saber como a gente pode ficar. Sim. E isso é algo que a gente precisa analisar, certo? Certo. Né? O tempo inteiro, inclusive. E como você vê isso hoje nos jovens que estão na academia com você? Porque eu vejo que tem jovens, né? Tem garotos jovens, mas que vocês ficam super mega de olho. Exatamente, até para não fazer algo errado. Né? E como é que é isso, essas famílias, quando estão colocando essas crianças, o que elas estão pedindo? É só saúde? Ou não, eu quero tirar ele do sedentarismo do celular, da postura errada? Como é que é isso? Então, Lani, assim, na minha época, né? Tô falando assim porque eu já tenho 45 e alguns, né? Não é a minha. Uns 40 e alguns. Então, eu vim da época que as mulheres bonitas eram Sheila Carvalho e Carla Pérez. Né? Todo mundo queria ter o corpo delas, lindas. Todo mundo queria dançar que nem elas. Não, isso não tem jeito. A galera aí dos anos 90 passaram pelo que eu passei. Só que na minha casa eu tinha muito esse apoio, né? De, não, vai lá fazer um balé, vai fazer uma dança. E eu gostava também, né? Eu sempre gostei. Mas as crianças de hoje, e eu acho que isso, assim, é muito importante, mas é um assunto bem delicado, né? Porque hoje os pais saem muito para trabalhar, né? E talvez não consigam, por conta da demanda de trabalho, acompanhar tanto a vida das crianças. Mas as crianças hoje, elas ficam muito no telefone celular. E você pergunta para uma criança assim, você sabe brincar de amarelinha? Eu já escutei um que vai conseguir não. Entendeu? Você sabe brincar de queimado? Não. Então, assim, esses dois exemplos que eu te dei, eu aprendi na rua. Você aprendeu na rua. Mas as nossas crianças hoje, elas não brincam na rua. Não tem. Por exemplo, eu moro num condomínio, meu condomínio tem um parquinho. Então, a gente olha assim, a minha filha, ela chora para ir pro parquinho. Aí as pessoas falam assim, mas você deixa ela brincar? Eu falei, gente, eu adoro essa fase dela de querer brincar, de querer ser criança.
Porque isso, quando ela for adulta, vai fazer uma diferença enorme na vida dela. E ela está querendo ser criança, porque ela... muitas vezes a criança começa a se arrumar, se pintar, se estabelecer como se fosse uma jovem já. Ela faz maquiagem quando ela me vê me maquiando, mas ela só me vê me maquiando para sair. Porque no dia a dia eu não estou maquiada, né? Até por conta do meu trabalho. Tem gente que fala, eu acho que você deveria passar. Eu falo, não, tudo bem. Mas, assim, eu não me preocupo muito com essa questão de estar o tempo todo produzida, né, no meu trabalho. Eu me preocupo o tempo inteiro em estar atenta ao que eu estou fazendo e cuidar das pessoas. Agora, ela, quando a gente está se arrumando para sair, ela pede para fazer uma maquiagem. Mas ela é muito criança e ela gosta muito de brincar. Então, hoje as crianças, elas brincam muito no celular. Se a gente entendesse a importância de tirar um pouco elas do celular, né, e brincar com elas, sabe? Fazer brincadeiras que eram nossas. Brincar de ciranda, brincar de amarelinha, ensinar a pular um elástico, a jogar uma bola, brincar de elefante colorido. Gente, coisas peteca. Peteca. Não existe mais isso. E fazer peteca. A criança correr, fazer peteca. A criança se movimentar, se exercitar. O pouco que ela fizer já vai estar sendo muito para a nossa geração. E esses momentos, eles vão ficar gravados, né, na cabeça da criança. E ela vai começar a gostar do que ela está fazendo. Quando a gente recebe os adolescentes na academia, a gente tem uma preocupação de que esses adolescentes, eles têm que fazer uma atividade para desestressar. Né? Desestressar em que sentido? Alguns estão em época de pré-vestibular, estão nervosos por conta disso. Então, a gente faz daquele momento um momento que eles possam fazer atividade física, sim, mas não tão tudo aquela... Não, você tem que ficar sarado. Não, você tem que fazer um movimento. Então, vamos te ensinar o padrão desse movimento e vamos montar uma série que ela seja mais dinâmica. Para que eles também não fiquem de saco cheio, né? Porque eles não têm aquela vontade de estar ali. Já tem alguns que a gente percebe que também é obrigadinho, né? Tem uns que vão obrigado tô aqui obrigado, tô aqui porque meu pai assim, pediu. Faz o exercício aqui, daqui a pouco pega o celular. Aí pega o telefone do celular, e aí o que a gente faz? Vai lá e brinca com ele, deixa o telefone aí, vem malhar aqui comigo, tô te vendo, hein, tô te olhando, tá errado. Aí, tu foi até chata, eu sei que sou chata, vamos... E aproveitando a gente ainda caminhando para o final, existe a definição do corpo perfeito, corpo ideal? Não, não existe. O corpo perfeito é o corpo que você se olha no espelho e se sente bem. Então, se você hoje vai estar um pouquinho mais cheinho e amanhã um pouquinho mais magrinho, é você que vai ditar a regra do seu corpo. Porque eu posso te falar ou te dar como uma sugestão, né? Porque eu não gosto de falar assim, eu vou te dar um conselho. É uma sugestão mesmo. Procura estar sempre com seus exames em dia, procura ouvir o que o seu corpo está falando. Hoje eu estou muito cansado, se eu for para a academia eu não quero fazer um treino tão pesado, então faz uma outra atividade que vai te dar prazer naquele momento, mas não deixe de se exercitar, de botar o seu corpo em movimento, né? Lembrando sempre de estar com um profissional que é responsável, que sabe o que está fazendo, que é um profissional registrado pelo Conselho Regional, que isso faz toda a diferença. Porque tem responsabilidade por trás disso. Muita. E me conta também, para a gente ir falando, que a gente vai fechando esse pensamento que a gente começou, as mulheres 50 a mais, né? O que a gente tem assim de interessante para trazer para elas nesse nosso bate-papo, para despertá-las para uma vida mais saudável? Todas elas perguntam a mesma coisa, Alane. Será que eu ainda tenho jeito? Será que meu corpo vai ficar bonito? Será que essa celulite vai sair? Vai. Vai sair se você buscar ajuda de vários profissionais. Aquele multidisciplinaridade, né? Então, você precisa passar num nutricionista, você precisa conversar com um cardiologista, sim, porque tem algumas patologias mesmo, né? E algumas questões no seu corpo que estão associadas com essa parte cardiológica. Passar no endócrino, olha, o quanto é importante passar no endócrino. Lá na própria Get Up, né? A gente, a partir, acho que do mês que vem, se eu não me engano, a gente já vai estar com um cardiologista, que é o Dr. Henrique, e ele é cardiologista e endocrinologista. E ele faz toda essa parte da saúde da mulher, né? Então, assim, é muito importante a gente entender o que está acontecendo no nosso corpo através das nossas células para mostrar, né? Porque o que vai vir para fora é o que está por dentro. Então, a gente precisa entender esse corpo. Como é que esse corpo da mulher madura, né? Qual foi o hormônio que está sendo deixado de produzir? Como é que está essa taxa desse hormônio?
Ah, eu estou fazendo uma reposição. Então, se eu estou fazendo uma reposição, que tipo de treinamento eu vou dar para essa mulher que está com seus 50 anos, com seus 46, 48? Porque muita gente, Lani, acha que assim, eu ainda nem cheguei nos 50 e eu não tô para estar na menopausa, ou para estar na pré-menopausa, né? Mas tem muitas mulheres também de 47 que já estão na menopausa, que começou uma menopausa aí precoce. Talvez por quê? Porque o hormônio tenha baixado e naquele momento ficou com vergonha ou não quis conversar com o companheiro. Porque acham que a menopausa vai tirar a libido, vai tirar a tua vida, toda a sua vida. Não é isso. E não é isso. Na verdade, quando você se cerca dessas informações, né, com os profissionais corretos, você acaba fazendo com que esse processo da menopausa, da pré-menopausa, seja leve. E aí, vai ter mudança no corpo? Vai. Mas, ao mesmo tempo que você vai ter mudança, você vai começar a ter o benefício, porque a atividade vai te trazer o benefício. Você vai aprender a conhecer sobre você mesmo. Exatamente. E o exercício te ajuda no aumento da testosterona, né? Que é um hormônio que nós, mulheres, a gente já fabrica pouco, e nesse período de menopausa a gente menos ainda. E aí você, com o exercício, ele começa a te dar a sensação do prazer, né? Você começa a se sentir bonita de novo, você começa a se sentir bem com você mesma, você começa a ter aquela coisa de ser ativa, né? Tipo, olha, eu baixei e não senti dor no meu joelho. Porque tem alguns relatos, inclusive, de algumas alunas, de algumas mulheres, e eu já vi alguns estudos, que tem mulheres que, quando estão nesse período pré-menopausa, começam a sentir dor nas articulações, começam a sentir dor na coluna. O processo menstrual muda. Eu tive bastante problema com a coluna. E essa questão de sentar, eu gosto de sentar com a perna dobrada, gente, era quase um parto, para parecer um... para soltar a perna. E eu andava, meu marido falava, tá parecendo uma veinha, porque eu não conseguia desentortar até andar a sala. Então, assim, você começa a falar, meu Deus, estou ficando assim mesmo. E aí a gente vê que o exercício entrando na sua vida, você vai se sentindo melhor, mais ativa, mais animada. Né? E é aquilo que você falou, a gente deixa, sabe, de pensar no exterior, mas começa a pensar o seguinte, o meu interior tá bom. E aí você começa a colocar para fora, a exalar o melhor. Né? E eu hoje vivo minha melhor fase. Eu acho. Que a atividade física faz isso. Faz. Gente, eu tenho vontade de matar, mas eu faço. Mas ela tem vontade só de me matar, gente. Mas é só de brincadeira. Eu disse que no aniversário dela eu quero dar de presente para ela e eu dar a aula para ela. Eu já falei que eu vou fazer e eu quero ver se você vai aguentar ir até o final. Oh, meu Deus do céu. Toda a turma lá quer passar exercício para ela, para você ver como a gente pensa. A gente está chegando ao final. Já? Já, para você ver como é rapidinho, gente. E é muito assunto. Com certeza eu quero te convidar outras vezes para a gente falar talvez coisas mais pontuais, né, direcionado. A ideia era realmente a gente começar a despertar em você, mulher. Sabe? A importância de você cuidar da tua saúde. E falando da saúde física, a gente também passeou pela saúde mental. Porque tudo isso influencia. A gente começa a se sentir melhor. E todo esse sentir melhor também vem influenciando o nosso redor. Então, a nossa família, nossos filhos, nosso marido, nosso trabalho, todo mundo começa a perceber isso. E eu queria que você deixasse sua mensagem para essas mulheres e convidasse também a te conhecer, a conhecer o teu trabalho. Então, para você, mulher, para você, menina, para você, uma senhora que acha que não tem mais, não tenho mais o que fazer. Tem sim. Vem conhecer o nosso trabalho, vem conhecer a gente lá na Get Up. Você vai se apaixonar pela academia, por mim, inclusive. Ai, gente, pior que eu me apaixonei mesmo. E a gente vai estar lá com o maior carinho para receber vocês. Tudo que a gente puder fazer com um olhar mais cuidadoso, a gente está fazendo. Né? Eu adoro essa temática que a gente trouxe aqui, que é a saúde da mulher, que é entender esse processo do envelhecimento, porque eu também estou nessa fase já, né? E também estou tirando de letra, tem uns dias que não tiro. Então, é o que eu falo para todo mundo, é normal para todo mundo. Aparece uma celulite aqui, uma gordurinha ali, eu também me olho no espelho, não gosto. Então, para você que pensa que nem eu e que fica assim, eu preciso melhorar, levanta do sofá e vem comigo. E aí, tu sabe de cabeça as redes sociais da GRAP? Então, não sei de cabeça. Posso colar? Pode. De qualquer forma, a gente coloca na tela. Então, gente, eu sou sincera.
Eu falo pra todo mundo. Ó, o meu eu sei de cabeça, tá? Quem quiser me seguir lá no Instagram, é só botar @DaniPaula26, que vai lá me ver com esse sorriso. E eu vou estar lá 26 era 26 de idade? era 26 de idade. Olha quantos... É isso mesmo. Ó, já sei. tenho tempo. Eu ainda estou fazendo o meu perfil profissional voltado para esse lado da saúde da mulher. A gente está pensando ainda nas ideias de nome, sugestão quem tiver, vai ser super bem-vinda. E lá no Instagram profissional eu vou estar sempre colocando dicas de exercício, de profissionais show. que eu gosto muito de trabalhar e que trabalham já comigo diretamente, né, que eu acho que é super importante. Dica com ginecologista, bate-papo com ortomolecular, enfim, vai ser bem legal. E o da Get Up... Isso. Deixa eu colocar aqui, gente. Calma aí, tá? Não fiquem rindo, porque eu sou essa pessoa engraçada mesmo. Get Up _ RJ. Sou Get Up _ RJ. Viu? Meus fofoqueiros de plantão me mandaram. São os meus fofoqueiros de plantão. Olha aqui, gente, só de brincadeira. Quanto de exercício você tem que fazer para comer um bicho? Nem vou te responder. Olha só, gente, Se você... ela não quer. Então ela não vai ter chocolate de Páscoa, porque sabe como é não que é, entendeu? Gente, olha, Dani, obrigada por estar esse bate-papo leve, gostoso, com muita essência, com muita profundidade. Essa é a nossa pegada aqui, de trazer para você, sabe, sempre informações que possam, sabe, te despertar em fazer uma mudança na tua vida. A ideia é essa, a gente não está aqui para, sabe, vamos dar um curso sobre... Não, é despertar. E trazendo pessoas normais, pessoas que você vai esbarrar na Ilha do Governador, sempre. Pessoas que você está ali onde você quer ir. Hoje ela atua, né, na Gerap, mas também com um personal particular, mas você pode encontrá-la, então você vai saber que é possível. São pessoas com um currículo com muita essência. E aí, mais uma vez, agradeço também a Gerap por te liberar, por estar aqui com a gente, né? E espero que vocês conheçam. É uma boutique realmente que cuida de um trabalho bem profundo, que vale muito a pena. Mas, lembrando a vocês, leve esse assunto a mais mulheres, a mais pessoas. Então, distribua, compartilhe, porque isso é a única coisa que a gente pede, porque a ideia aqui é um espaço para você se cuidar, para você cada vez mais se amar como uma mulher que é a mulher verdadeira, aquela mulher que Deus fez, aquela mulher que tem tudo de bom. Então, que vocês sempre nos acompanhem. Beijo, meu amor. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada para vocês. Tchau.